Chegamos no último episódio do arco do passado do Gojão, que apesar de não ter tido nenhuma luta insana ou algo desse tipo, ainda assim, sem dúvidas, foi um ótimo episódio. E o personagem de destaque dessa vez foi o Suguru Geto, pra gente entender mais como foi esse processo de transformação dele em um dos maiores antagonistas da série, se não maior. Mas antes, quero agradecer a vocês pela nova conquista dos 500 inscritos no canal e pelos comentários que vocês têm mandado nos últimos vídeos. Sério, valeu demais! E se ainda não é inscrito, peço de coração para você se inscrever no canal e deixar seu like maroto para dar aquela motivada. Agora, bora ver o que rolou nesse episódio. Um ano depois de eles terem enfrentado o Toji, as coisas aparentemente estão mais calmas. O próprio Gojo evoluiu bastante as suas habilidades, passando a usar automaticamente as suas técnicas que ele costumava ter que ativar só nos momentos necessários. Ele até pede para Shouko e o Geto arremessarem na sua direção um lápis e uma borracha para explicar que, baseado em uma série de aspectos, como força, massa, velocidade e energia amaldiçoada, ele consegue identificar o nível de perigo dos objetos. Agora sim ele está mais próximo do Gojo lenda viva que a gente viu lá na primeira temporada. E a Shouko, sem acreditar que o homem é tudo isso, pergunta como é que o cérebro dele não frita ao deixar todas essas suas técnicas ativadas o tempo todo. O Gojo tá tipo os Hashiras usando as técnicas de respiração 24 horas em Demon Slayer. Não para nunca. Mas a resposta para isso é que, da mesma forma que ele melhorou muito suas habilidades, ele também passou a dominar a energia reversa. Ou seja, enquanto ele usa os 6 olhos 100% do tempo, ele também está utilizando a energia reversa para curar os danos no seu cérebro de modo automático. Então, ao invés do cérebro do Gojo, quem está fritando no sol é o Geto. O cara tá acabado, mas também depois de ver a Riko tomar um balaço do Toji não tem condições, é de traumatizar qualquer um. Só que o pior é que nesse último ano, o Gojo, por ter se tornado muito forte, começou a fazer mais missões sozinho, a Shouko parou de ser enviada para missões perigosas e ele ficou sozinho fazendo outras missões. E assim, sem ter o brother Gojão por perto para trocar uma ideia, ele ficou cada vez mais perturbado com o que tinha acontecido no verão quando eles perderam a Riko. E o próprio Jujutsu dele não ajuda sua mente em nada. Aquele processo de exorcizar e absorver maldições, engolindo elas, tem um gosto horrível que só o Geto é capaz de descrever. Era como se fosse uma espécie de sacrifício que ele fazia para proteger os humanos que não conseguiam usar Jujutsu. Mas de repente, ele viu que aquele pessoal, na verdade, não eram pessoas que mereciam ser salvas pelos feiticeiros. E o cara tá tão transtornado que até no banho ele fica lembrando das palmas dos fanáticos do culto maluco. Porque naquele lugar, onde as pessoas estavam completamente cegas para atenderem às vontades do culto, ele viu o significado da maldade humana através de todas elas. Já depois de um banho muito louco, o Geto, que só queria ficar na paz, se depara com Haibara todo ansioso com sua missão junto com Nanami no dia seguinte. Um parece até o completo oposto do outro. Enquanto o Geto tá acabado virando noite, o Haibara é aquele cara que tem energia de sobra pra gastar. Nesse momento, o Geto chega a fazer uma pergunta pra ele pra saber se tem sido difícil ser um feiticeiro Jujutsu. Só que o Haibara tá tipo Itadori logo no começo da primeira temporada, disposto a dar tudo de si pra salvar os outros sem pensar muito no que tá rolando. Mas a conversa não vai muito pra frente, porque do nada uma bela dama já manda uma pergunta no mínimo duvidosa pro Geto. Ela quer saber qual é o tipo de mulher que ele gosta. Olha, do jeito que ele tá, era mais fácil perguntar qual tipo ele não gosta. E aqui não tem pra onde fugir. Quem assistiu a primeira temporada vai lembrar na hora do grande Aoi todo, que fica querendo saber o tipo de mulher de todo mundo. Alguma relação ela tem que ter com ele, hein? O Haibara, depois de notar que a moça chamada Yuki só queria papo com Geto, resolve sair de cena. Afinal de contas, ela não poderia dar nenhuma ideia errada pro nosso feiticeiro deprimido, não é? Bom, como a Yuki não sabia o que estava acontecendo nos pensamentos do Geto, ela revela para ele que, diferente dos demais feiticeiros da escola Jujutsu, que ficam se preocupando em tratar de espíritos amaldiçoados, ela quer tratar da raiz, impedir que eles sequer existam. Como as maldições surgem dos sentimentos negativos dos humanos comuns, ela explica que há duas opções para alcançar seu objetivo. Ou acaba de vez com energia amaldiçoada, ou cada ser humano aprende a controlar essa energia. E para atingir a primeira opção, ela tinha pensado em estudar mais sobre o Toji Fushiguro,
já que através de uma restrição celestial, ele ficou com energia amaldiçoada zerada. Porém, em compensação, suas capacidades físicas foram elevadas a um nível tão alto que por meio dos seus super 5 sentidos, ele conseguia interagir sem qualquer problema com espíritos amaldiçoados. Só que agora não tem mais jeito, o Gojo mandou ele pra jogar no vascão de todos nós. Mas enquanto a Yuki tava mó séria falando dos seus planos para um mundo mais tranquilo para as pessoas, o Geto chega na conclusão mais errada possível. Pelo menos errada do ponto de vista moral. Porque como as maldições surgem a partir das pessoas que não são feiticeiras, então para ele seria muito mais prático acabar com todas elas. E quando o Geto fala isso pra Yuki, ela ainda me manda que isso é uma possibilidade. Mas só uma pessoa muito louca teria coragem de fazer isso. Só que eu acho que essa pessoa muito louca tá aí na frente dela. Já na hora de se despedirem, a Yuki pede pra ele não ficar preocupado com o Tengen, porque mais cedo ou mais tarde ele vai achar outro receptáculo de plasma e vai acabar em uma boa de novo. No dia seguinte, o efeito dominó arrasador na mente do Geto não termina. A missão que o Haibara ia fazer junto com o Nanami deu muito errado, pois a maldição que eles iriam exorcizar deveria ser supostamente de grau 2. Mas por ser tipo uma divindade local, a criatura se alimentou da fé das pessoas e alcançou o grau 1. E como nenhum dos dois estavam preparados para esse tipo de situação, o Haibara infelizmente completou a seleção do Vasco. Se a gente tivesse assistindo o episódio de Mob nesse momento, faltaria só 10% para o Geto perder a consciência e explodir de indignação. Os 100% só vieram quando ele foi em uma vila do interior do Japão resolver um caso de um espírito amaldiçoado que estava fazendo mal para a população local. No entanto, mesmo depois de exorcizar o problema, o pessoal de lá estava acusando duas gêmeas por tudo de ruim que acontecia na região. E uma curiosidade, essas duas garotas são a Nanako e a Mimiko, que apareceram no filme de Jujutsu Kaisen Zero do lado do Geto contra o pessoal da escola Jujutsu. Mas, voltando, o Geto, por não suportar o papinho daquele pessoal que era muito baixo astral, tem um momento de virada. O cara usa uma maldição tenebrosa e coloca fogo em todas as casas e construções da vila que tinha muitos inocentes. Como resultado, ele é declarado meliante pelas autoridades de Jutsu e, se for pego, será condenado a encontrar o Toji em algum lugar no além-vida. O Gojo, quando vê que o Geto virou um ficha suja, fica perplexo. Ele fica sem querer aceitar que seu melhor amigo sacrificou a vida de tantas pessoas por causa de um plano de criar um mundo onde maldições não existam. O Gojo até recebe uma ligação da Shoko dizendo que tinha dado de cara com o Geto meliante no meio da rua. E aí é claro que ele vai direto querer entender por que o Geto tá agindo dessa forma. Só que a conversa que ele tem com seu ex-brother não funciona muito bem. Enquanto o Gojo quer consertar as coisas, o Geto fica levando tudo pro seu próprio ponto de vista. Falam que se o Gojo quisesse acabar com todos os não-feiticeiros, ele conseguiria isso fácil. Mas como o Gojo não quer, quem vai fazer isso é ele mesmo. E um dos primeiros passos do Geto para cumprir seu novo propósito foi se tornar líder de uma organização religiosa que nasceu a partir dos resquícios do tal culto estelar. Inclusive, no dia que ele foi assumir o seu cargo de líder, os seguidores do culto protestam, ficam insatisfeitos, mas ele logo resolve a situação de uma forma nem um pouco diplomática, se é que vocês me entendem. Por outro lado, o Gojo foi atrás do Megumi, que era filho do marombeiro Toji. Ele até tenta explicar o que aconteceu entre ele e o pai do garoto, mas o Megumi só quer saber se será seguro ele ir para o clã Zenin com sua irmã de consideração Tsumiki. Mas o Gojo manda uma logo na lata, dizendo que lá só tem canalha. Então é melhor ele ficar forte e treinar bastante, porque no futuro os dois iriam se reencontrar novamente. Por fim, a gente acaba descobrindo que tudo isso que rolou era como se fosse um sonho do Gojo, já que até os mais fortes precisam tirar uma folga dos seus estudantes que ainda tem muito o que aprender. Ele perdeu o Geto, mas tem que cuidar do nosso trio que terão novos desafios no arco de Shibuya. Mas e vocês? Curtiram esse 5º episódio da segunda temporada de Jujutsu? Acham que o autor conseguiu convencer com essa construção de vilão do Geto? Me digam aqui nos comentários. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito. E se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até breve. Fui!